Sempre alerta para servir. Eu sou o chefe Celso Malavolonec, Celso Domingo José Malavolonec, de nome completo. Sou um diretor de formação e assessor do chefe nacional. Eu entrei para o movimento em 1995. Portanto, entrei logo depois no ano a seguir, meses depois, para não dizer semanas depois, da criação da AEA, depois da junção da antiga ANI e da antiga AECA. Eu estava no Lubango na altura, era o responsável, chamávamos de oficial residente do projeto, era o representante do Unicef na Willa Namibe Kunene, na região sul, e quando a Junta Central contactou a Arquidiocese do Lubango, no sentido de se instalar o escutismo na Diocese, o então meu pároco, que depois foi o assistente, também depois tornou-se dirigente, já falecido padre Emanuel Turjaleca Paulo, convidou-me disse que o bispo tinha pedido que eu me juntasse àquele movimento, porque precisavam de pessoas com determinado perfil para lá estar. Eu era, na altura, o presidente dos casais jovens, a nível da Arquidiocese, então deixei essa tarefa para juntar-me ao embrião, juntamente com o chefe Agostinho, a chefe Inês Alves Primo, sob liderança do chefe Cebolo de Oliveira, que foi o primeiro chefe regional. Praticamente estes e mais alguns poucos, juntamente com o próprio padre Emanuel, criamos o primeiro núcleo, que então depois veio o chefe Esquilo para fazer a nossa formação, que demorou aproximadamente 6 meses. Naquela altura, o curso de iniciação demorava mais ou menos este tempo. E fizemos a nossa promessa no dia 3 de dezembro de 1995, no primeiro aniversário da AEA. E logo em seguida, portanto, criamos o agrupamento 32, Nossa Senhora da Assunção, Laje, e também criamos o embrião dos outros agrupamentos. E criamos a região Huila, a Junta Regional da Huila, onde portanto, eu exerci a função de secretário regional para a administração. A minha tarefa, como dirigente já na altura, mais ligado ao Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, foi fazer uma coisa que era uma coisa muito difícil naquela altura, que era conseguir os recursos para fazer o primeiro desafio, lembro-me, foi o uniforme. Nós, naquela altura, rapidamente percebemos que o uniforme, enquanto um elemento do método, ali jogava um papel muito importante, porque, de facto, uniformizava, nivelava todas as crianças. Nós tínhamos algumas poucas, mais ricas, que tinham a possibilidade, eventualmente, de mandar vir tecido e confeccionar o seu uniforme, porque naquela altura tínhamos que fazer ou ir a Portugal e comprar o uniforme do CNE, mas a grande maioria, naquela altura era tempo de guerra, não tinha esta possibilidade. Então, eu lembro que naquela altura o que fizemos? A Polícia Nacional estava a mudar de fardamento. E a camisa da Polícia Nacional era exatamente da cor e do formato do uniforme escutista. Tudo, desde os passadores, os bolsos com tampas, o friso, tinha tudo. E então o que nós fizemos? Naquela altura havia um projeto que se chamava Comida para o Trabalho. Ou seja, as pessoas faziam trabalhos para o PAM e depois recebiam alimentação. Recebiam um rácio de 12 quilos de milho,
uma lata de 1 litro de óleo e 1 quilo de feijão, e também 1 quilo de sal e algumas vezes 1 quilo de açúcar por pessoa por mês. Então eu falei com o meu colega, o representante do PAN, e nós então foi quando começamos a fazer os trabalhos comunitários. Naquela altura havia um grande programa de recolha de crianças de rua no Lubango, e os escuteiros puseram-se ao serviço os escuteiros puseram-se ao serviço deste programa, e em troca recebíamos uma quantidade bastante grande de alimentos, tudo milho, feijão e óleo, sal e açúcar. E então nós trocávamos estes alimentos, parte guardávamos para os nossos acampamentos, para as nossas atividades, mas outra parte então nós trocávamos com os polícias pelas camisas do fardamento. E foi assim que nós conseguimos os primeiros fardamentos, não só na região Huila, como até tivemos o suficiente para partilhar com aqueles escuteiros mais desfavorecidos que não tinham possibilidade de comprar o seu digamos, fardamento. Fizemos vários experimentos, já experimentamos também mandar fazer na Namíbia, porque dali da Huila a Duque, este carro. E outra coisa também que nós fazíamos era, mas o Unicef naquela altura tinha tendas e tinha kits de cozinha. Então, por esses trabalhos também, nós, digamos, pagávamos, mas entregávamos, em troca desse trabalho que o Unicef fazia, a organização das crianças, quando fizéssemos aquelas grandes atividades com 5, 10 mil crianças, chamávamos as jornadas de crianças de rua, eram os escuteiros que ajudavam a organizar. Então, em troca disso, então, recebiam tendas, kits de cozinha, que eram, as tendas eu me lembro que nós chegamos a ter 72 tendas na região Huila, que usávamos para os nossos acampamentos. O primeiro acampamento dos escuteiros na Huila, lembro-me que foi ali na Tundavala, parecia um campo de deslocados, porque eram todas aquelas tendas brancas escritas Unicef. Mas era a forma que nós encontrávamos na altura de conseguir os recursos para fazer o escutismo. E foi com isso que nós conseguimos realmente fazer avançar o movimento numa altura de muita carência e muita dificuldade. Pessoalmente aprendi algumas lições que para mim moldaram a minha maneira de ser e mostraram o quanto o escutismo é um movimento diferente. Eu lembro-me que, portanto, depois eu fui transferido para o AMBO. E quando fui para o AMBO, então recebi a missão de finalizar, na altura estava-se também a criar a região AMBO, mas não tinha ninguém ali e era complicado sair alguém daqui. Então, como eu fui trabalhar para lá, então recebi a missão de finalizar os preparativos para a região AMBO, que era a formação dos dirigentes e a instalação dos primeiros 5 agrupamentos. E eu, quando cheguei lá não tinha nada. E eu tive a ideia de pedir à Huila que desse algumas tendas. Eu tive metade das tendas. Na minha cabeça, na altura, eu arranjei as tendas, portanto, eu tenho o direito de dizer que dividam. E o chefe Sardinha, naquela altura, não, chefe, e no movimento não funciona assim. E é serviço. A partir do momento em que o chefe entregou as tendas, elas pertencem ao movimento. E o movimento é que toma as decisões. O chefe não tem que dizer que vai decidir sobre as tendas, porque o chefe que as deu. As tendas já não são suas. E mais, o chefe vai arranjar outras tendas lá no AMBO, porque essas daqui não vão sair.
E isto, digamos assim, moldou-me no sentido de perceber o sentido real do serviço. Serviço não só serviço e doação material, mas como doação pessoal e doação comportamental e de atitude. Olha, eu dividiria o papel que a AEA desempenhou em 3 grandes dimensões. O primeiro, como não podia deixar de ser, a dimensão espiritual, religiosa e eclesial. São 3 coisas diferentes, que andam juntas, mas são 3 coisas diferentes. Ou seja, são muitos os jovens que entraram para a igreja, assumiram a dimensão espiritual através do escutismo. Até padres, eu vou citar um, o Frei Marmiliano na UFILA, e hoje é o pároco do Carmo. É um caso específico, que era uma criança mais ou menos assim, não digo que estava na rua, mas estava mais ou menos assim, não ligada a uma estrutura familiar firme. Entrou para o escutismo. A partir do escutismo, o escutismo depois encaminhou para, na altura, a chefe Inês Primo e a chefe Fernanda Inananha jogaram um papel muito grande nisso. Como ele mostrava um grande compromisso, foi encaminhado para o internato da Missão Católica do Tivindiro. Saiu dali, entrou para o seminário, entrou para a Ordem dos Pregadores e deixa padres. Só para apresentar este exemplo. Portanto, esta dimensão religiosa, espiritual religiosa e eclesial. A segunda dimensão é a dimensão familiar. Nós já é normal para nós vir um pai que eu tenho um filho que não conseguimos, é muito indisciplinado, é muito reguila, não obedece ninguém, anda aí na má vida com as companhias, gostaríamos que ele viesse aí vocês no escutismo molda. Nós, dirigentes, aprendemos que normalmente quando isso acontece com um jovem ou com uma criança, ou é porque é hiperativa, precisa de que as suas energias sejam canalizadas para algo útil, construtivo e para o bem, ou é uma criança carente, que se sente rejeitada, ou que não se encaixa, mas que nunca é porque a criança é, digamos assim, má, porque é uma pessoa que tem maus filhos. Então a criança vem e nós, através do método escutista, enquadramos-nos numa patrulha, faz atividades ao ar livre, atividades outras, e normalmente a criança depois acaba por ser uma criança que aprende valores de ética, de moral, de obediência, de disciplina e principalmente de altruísmo, alteridade e entrega ao outro. Então, ele deixa de se centrar em si mesmo e passa a centrar-se no outro. E a partir daí começa a conduzir a sua vida e adota um comportamento em conformidade. A terceira dimensão é a dimensão social. Desde muito cedo, o escutismo, por extensão dessas duas dimensões que eu mencionei, o escutismo situou-se na linha da frente no serviço. E vou apresentar alguns exemplos. Tudo começou em Malange. Toda a gente, talvez muita gente não saiba que Malange durante muito tempo esteve cercada mesmo. Estava a ser bombardeado. E os escuteiros, então enquadrados por um padre já falecido, por sinal também se chamava Malange, o chefe padre Malange, organizaram-se e eles trabalhavam nas cozinhas comunitárias, onde tinha que se cozinhar para as pessoas comerem, distribuíam a comida para aquelas pessoas que não podiam vir e transportavam os feridos. Para vos dar uma ideia, uma cidade que estava a ser bombardeada, sair dos abrigos era um risco de vida.
E os escuteiros faziam isso. Até iam recolher os feridos e trazer ao hospital. E isto começou a marcar, a partir dali, os órgãos estatais e a sociedade começaram a compreender que o escutismo não era um movimento qualquer. Porque as crianças faziam aquilo sem esperar nem pedir qualquer tipo de recompensa. E era preciso impor disciplina, porque até os júniores também queriam fazer aquilo, e eram muito pequenos, obviamente não podíamos pôr em risco e coisa, mas os séniores mais velhos, a partir dos 16 anos, iam e faziam confusão se não fosse. E depois, estas grandes campanhas de serviço social, a mobilização social para a vacinação, quando em 1999 houve um fluxo de refugiados para aqui, para Luanda, criaram-se campos de deslocados aqui mesmo, ali onde hoje é Bujica. Era um campo de deslocados. Luanda estava cheio de campos de deslocados, ali onde hoje é o Benfica, onde é o Kifica, onde é o Talatona, que não existia. Eram campos de deslocados. Então, eram os escuteiros que iam lá ajudar nas cozinhas comunitárias, e naquela altura teve que se fazer uma campanha massiva de vacinação contra o sarampo. Foi o Unicef que fez. Eu, nesta altura, vim transferido do AMBO e era o responsável pelas operações do Unicef em Luanda. Obviamente, sabia que com os escuteiros se podiam contar. Nessa altura, o chefe regional era o chefe Vado, o chefe Ticas, atual chefe nacional, era caminheiro ainda. O chefe Azevedo, hoje chefe nacional, também, ou se não era caminheiro, era caminheiro ainda, Eram eles que fizeram todo o trabalho de mobilização social para aquela campanha de vacinação. Depois entramos nas campanhas de vacinação da polio, depois da febre amarela, ao ponto que hoje o movimento escutista em Angola é considerado como um dos grandes contribuidores, aqueles que de facto muito fizeram para a erradicação da polio, para a erradicação da febre amarela, no Uíge, na altura do Papá-Chefe, para o combate ao Marburg. Os escuteiros estiveram sempre na dimensão social. Portanto, respondendo à sua pergunta, assim, em 3 palavras, o papel do escutismo em Angola foi este. Um papel espiritual, eclesial, tanto da dimensão eclesial, espiritual e religiosa, o papel de contribuição para a educação, digamos assim, para complementar a educação familiar, e também esta dimensão social, que continua até hoje. Bem, olhe, em primeiro lugar, só para situar, quando o fundador Baden-Powell criou este movimento, com esta característica interdenominacional. Estamos a falar do princípio do século XX, em que o ecumenismo não existia, o relacionamento interreligioso não existia. Cada religião estava na sua concha e olhava os outros como pecadores. Só eu e os da minha igreja que somos santos, os outros são pecadores. Então, quando Baden-Powell apresenta um projeto oposto, em que diz, não, todos nós adoramos um ser supremo. Portanto, todos nós somos candidatos à santidade. E nós devemos ser irmãos. Devemos ter uma relação em que cada um seja firme na sua crença, nos valores da sua crença, mas também esteja aberto aos valores das crenças do outro. Não só cristãos, e era um escândalo na altura, como cristãos e muçulmanos, cristãos e hindus, e outras religiões que eram até consideradas seitas, eram consideradas religiões inferiores. Quando Baden-Powell faz esta proposta, ele ali, de facto, mostrou uma visão muito adiantada para o seu tempo. E também muito adiantada para os nossos tempos.
mais de quase um século depois, mais de um século depois, estamos a caminhar agora no século e 20 anos, 120 anos, por ali. Ainda hoje, esta visão, algumas vezes, não é compreendida. Mas o escutismo é isso. O escuta é amigo de todos, irmão de todos os outros escutas, independentemente da sua religião. Então, quando Baden-Powell diz, um escuteiro deve obrigatoriamente ser alguém que é crente, alguém que crê num ser superior. Está a dizer, esse ser superior pode ser Ruku, pode ser Suku, pode ser Nzambi, pode ser Kalunga, pode ser Alá, pode ser Buda. Tanto para o escuteiro, estas todas são expressões religiosas que, por serem partilhadas por nossos irmãos, nós acolhemos, né? E nós respeitamos e acolhemos. Aqui em Angola, esta característica interdenominacional e ecumênica muitas vezes é posta à prova. Na história do escutismo foi posta à prova a primeira vez quando alguns escuteiros católicos saíram da então Associação Nacional de Escuteiros e formaram a ECA. Isso em 1991, salvo erro. Que levou depois à extinção da ANE e da ECA, e sob a égide do então chefe escuta Dom Oscar Braga, criou-se a AEA. E agora vemos isto a repetir-se. Quando é verdade que o escutismo em Angola nasceu e cresceu muito ancorado à Igreja Católica. E isso terá levado alguns setores da Igreja Católica a olhar para o escutismo como um seu organismo de apostolado. Olhar o escutismo como uma pertença da Igreja Católica. Então, quando a AEA abriu o escutismo para outras denominações religiosas, pronto, houve algum franzir de olho, de olhar, mas pronto, a coisa passou. E quando a AEA decidiu abrir o escutismo às escolas, no âmbito do lema Escutismo para Todos, quando o escutismo a AEA decidiu fazer o escutismo também fora das igrejas, também nas escolas e nas comunidades, isso levou aqui, nesse caso já não foram alguns setores, a hierarquia da Igreja Católica tenha decidido sair da comunhão, digamos assim, saiu de participar enquanto partícipe e parte da Associação dos Escuteiros de Angola. Para mim, isto tem a ver com esta incompreensão do papel ecumênico do escutismo. Porque para mim, eu vejo mais isso como uma oportunidade, vamos usar o termo, de evangelização, de moralização. Num país como o nosso, os jovens têm muito poucas referências morais. Os jovens têm muito poucos espaços onde possam exercitar a ética e a moral, do relacionamento com os outros, do relacionamento com a pátria, do relacionamento com as instituições e do relacionamento com o ambiente, com a natureza do ambiente. Então, isto aqui, quando o escutismo pode ir buscar os jovens que estão mais ou menos perdidos, trazê-los para o movimento, e até pô-los à disposição para a Igreja fazer o competente trabalho de evangelização. Não é assim que fomos percebidos, mas nós temos feito estes equívocos que irão desaparecer, mas digamos que o movimento, nesta altura, deve ser encarado pelas autoridades governamentais, autoridades comunitárias, autoridades religiosas, como o escutismo uma porta
de entrada para transformar os jovens em pessoas melhores. O escotismo pode e faz isso. E torná-los mais sensíveis ao outro, à pátria, ao semelhante, ao serviço a Deus e, por que não, serviço à Igreja. Então, nós continuamos a trabalhar na fé de que isto mais tarde ou mais cedo será compreendido. Quem sabe um dia os assistentes vão ter como os agrupamentos nas escolas e vão começar a fazer a catequese aí, fazer a moralização ali. O que vamos ganhar? Vamos ganhar cidadãos, digamos assim, mais disponíveis para o outro, mais disponíveis para a comunidade, mais disponíveis para o serviço. Para mim, o 3 de dezembro tem um significado muito especial. Que eu entrei para o movimento, fiz a minha promessa precisamente no dia 3 de dezembro de 1995. No dia 3 de dezembro, eu, meus companheiros, a chefe Inês, primo, o chefe Agostinho, que já não está no ativo, o chefe Cebolo, que também já não está no ativo, mas completamos 30 anos portanto, é um dia muito especial. É um dia especial para a EA, mas para nós é um dia muito especial porque era, como fizemos a promessa, num dia em que a EA também completava o seu primeiro ano de vida e estava a dar os primeiros passos. E depois de 30 anos, aqui estou ainda, com alguns períodos de suspensão quando fui cumprir serviço em outros países, mas talvez digo isso em primeira mão, que quando fui trabalhar na Libéria, o país estava a reerguer-se da guerra, o escotismo também. Então, participei ainda durante um ano na refundação, se poderia dizer assim, do escotismo na Libéria. E até hoje eu tenho estes contatos. Então, para dizer que o nosso escotismo angolano também já contribuiu para a germinação do escotismo em outros lugares que naquela altura partilhavam conosco um contexto muito duro, muito difícil da guerra. Mas dizia que a mensagem que eu tenho, depois deste tempo todo, dizia que outro período de suspensão foi quando estava no Executivo, mas nunca deixava de estar por perto. Nesta condição, a mensagem de esperança, fé e esperança. É uma mensagem de esperança porque estamos a atravessar um momento um tanto quanto perturbador e algumas vezes parece que ou o movimento vai se desviar daquilo que são as direções traçadas pelo fundador e que são ampliadas pela Organização Mundial do Movimento de Escuta, que vamos fugir do espírito escutista e da comunhão com os escuteiros de todo o mundo, deixando de ser parte da fraternidade escutista mundial. Isto não vai acontecer. E esta é a razão pela qual eu, pessoalmente, recebi dos irmãos dirigentes da minha geração a missão de apoiar a geração que agora está a levar o barco, não os deixar sozinhos, para vocês saberem que estão no caminho certo e que nós estamos aqui, temos tanta esperança que estamos aqui convosco, que tudo se vai resolver e que vamos de certeza que depois tudo vai entrar nos caminhos. E a segunda mensagem ligada a esta é de fé. O escotismo, não só o escotismo mundial, como o próprio escotismo angolano, conforme já dizemos, não tem andado por uma estrada asfaltada. A nossa caminhada tem sido, a nossa pista é mesmo essa picada, com descidas, com subidas, com curvas, com contracurvas, com obstáculos. Esses obstáculos, no fundo, só nos fortalecem, sempre alerta para servir.
que virá